tema de hoje é algo muito questionado por determinados fãs da trilogia de Peter Jackson. Em várias situações, temos a oportunidade de ver a sabedoria de Gandalf em ação, mas neste assunto específico, aliado às interpretações em adaptações, fez muitos questionarem se sua genialidade falhou diante de uma das maiores ameaças. Por isso, vamos ver um pouco mais sobre o conhecimento de Gandalf sobre o Anel de Bilbo, e quando ele se deu conta que aquele objeto se tratava do então perdido Um Anel de Sauron. Fique comigo até o final desse vídeo. Esse tópico tem sido um grande assunto entre os fãs há algum tempo e foi trazido à tona desde a conclusão da trilogia O Hobbit há 10 anos. E é preciso revisitarmos os livros para entendermos o quanto Gandalf de fato sabia sobre o Anel, até porque pode ser fácil interpretar o conhecimento do mago como sendo maior do que realmente é. Para começar, vamos analisar a situação com o Anel e o conhecimento de Gandalf sobre ele o mais próximo possível da ordem cronológica, a fim de entendermos como tudo aconteceu e por que Gandalf chegou à conclusão quando chegou. Muito antes de Bilbo entrar em cena, Gandalf já tinha algum conhecimento sobre os Anéis de Poder. Isso faz sentido, já que Círdan, o Armador, entregou a ele Narya, o Anel de Fogo, para auxiliá-lo em suas futuras jornadas contra Sauron. Além disso, como membro do Conselho Branco, formado pelos mais sábios elfos e magos da Terra-média, e portador de um dos Anéis do Poder, Gandalf certamente sabia muito mais sobre esses artefatos do que um elfo comum. Embora a linha do tempo exata do aprendizado de Gandalf sobre a criação dos Anéis de Poder não seja clara, sabemos que em 2850 da Terceira Era, ele entrou em Dol Guldur e descobriu que o necromante era, na verdade, Sauron. Nesse momento, Sauron já estava reunindo todos os anéis que conseguisse, enquanto procurava informações sobre o Um Anel e o herdeiro de Isildur. Curiosamente, é durante essa incursão a Dol Guldur que Gandalf encontra o rei Thrain e recebe dele a chave de Erebor. 91 anos depois, Gandalf enviou Bilbo e os anões na busca de Erebor, procurando evitar a ameaça de uma possível aliança entre Sauron e o dragão Smaug. Como sabemos, durante a jornada pelas Montanhas Sombrias, Bilbo encontra o anel, mas ao relatar sua história para a companhia e para Gandalf, omite qualquer menção ao artefato. Embora Gandalf achasse a história de Bilbo suspeita, o Hobbit nunca mencionou o anel para o mago nas páginas de O Hobbit. A primeira vez que Bilbo revela sua posse do anel é diante dos anões, quando usa para resgatá-los das aranhas na Floresta das Trevas. Naquele momento, Gandalf já havia partido para Dol Guldur com o Conselho Branco para expulsar Sauron de sua fortaleza. Mais tarde, Bilbo acaba admitindo que possui um anel mágico, mas ao afirmar que o ganhou, Gandalf não se convence. Como Frodo nos revela depois, o mago continua pressionando Bilbo até que ele finalmente conte a verdade sobre os enigmas no escuro e como ele realmente tomou posse do Anel de Gollum. O momento mais provável para isso ter ocorrido seria na primavera de 2942, seja quando Gandalf e Bilbo retornaram de sua jornada, seja em alguma visita posterior do mago ao condado. Sabemos que Gandalf costumava verificar como estava Bilbo ocasionalmente. Um exemplo disso aconteceu no outono de 2949, 7 anos após sua aventura, quando ele visitou o condado junto com o anão Balin. Apenas 4 anos depois, em 2953 da Terceira Era, o Conselho Branco realizaria sua última reunião, pois a Torre de Barad-dûr havia sido reconstruída. Então, pela última vez, o Conselho se reuniu, pois nesse momento soubemos que ele procurava Um Anel mais desesperadamente que nunca. Tememos na época que ele soubesse alguma coisa que ainda ignorávamos. Mas Saruman disse que não, e repetiu o que já tinha nos dito antes, que o anel jamais seria encontrado outra vez na Terra-média.
Na pior das hipóteses, dizia ele, nosso inimigo sabe que não estamos com o anel, pois ainda está perdido, mas acha que o que foi perdido pode ser reencontrado. Nada temam, a esperança que tem vai traí-lo. Então, eu não estudei essa questão minuciosamente? O anel caiu no grande rio Anduin, e há muito tempo, enquanto Sauron dormia, foi rolando pelo rio até o mar. Deixemo-lo ficar ali até o fim. Quando Gandalf relata essa parte da história no Conselho de Elrond, ele se culpa, dizendo que foi iludido pelas palavras de Saruman. Esse detalhe é crucial, pois um dos maiores poderes de Saruman reside em sua voz. A forma como Gandalf se expressa, fui ludibriado pelas palavras de Saruman, o sábio, sugere não apenas que recebeu conselhos enganosos, mas também que pode ter sido alvo de uma influência sutil, quase mágica, por parte de Saruman, que ainda era visto como um amigo e aliado. O fato de Saruman ser considerado um membro confiável do Conselho Branco nesse período é fundamental. Não apenas para dar credibilidade às suas mentiras, mas também para garantir que sua opinião fosse aceita sem questionamentos. Afinal, ele havia passado anos estudando os arquivos de Minas Tirith entre 2500 e 2759 da Terceira Era, consolidando sua reputação como a maior autoridade no conhecimento sobre os Anéis de Poder e a história de Sauron. Saruman era, sem dúvida, a maior autoridade quando se tratava dos Anéis de Poder, especialmente sobre aquele que Isildur manteve consigo por 2 anos antes de sua morte. Nos anos seguintes, Gandalf percebeu que Bilbo parecia não envelhecer. Embora nós, como leitores e espectadores, saibamos que isso é um efeito do anel, o mago tinha uma explicação alternativa para não suspeitar imediatamente daquela relíquia. Ao analisar a ascendência de Bilbo, ele notou que o pequeno vinha de uma linhagem de hobbits de vida longa. Seu avô materno, o velho Tuque, por exemplo, viveu até os 130 anos, o que tornava menos estranho o fato de Bilbo manter uma aparência jovem por tanto tempo. Fevereiro chegou trazendo sol, viagens, festa e, claro, muito calor. Mas quem disse que o calor precisa ser um problema? Com a Insider você aproveita cada momento com conforto, estilo e tecnologia. Seja curtindo o carnaval, pegando a estrada ou relaxando, as peças Insider regulam a sua temperatura e te mantêm confortável e fresquinho o dia todo. Você pode ir tranquilamente do escritório à piscina ou praia com muita versatilidade. E eu queria destacar as peças de banho incríveis da Insider. Com maiôs e biquínis feitos com tecido Zia-Made, com biomassa de milho, resistente ao cloro, por isso não perdem a cor, com proteção ultravioleta 50, secagem rápida, conforto absoluto e aviamentos banhados a ouro 24 quilates. É muito chique também, né? E o melhor, neste mês o meu cupom Cinejante dá 12% off. Então basta acessar a loja online pelo meu link abaixo na descrição e o desconto entra direto no carrinho. Seja no trabalho, na viagem ou na folia, só tem um jeito certo de se vestir no calor, de Insider sempre, assim como eu estou aqui agora neste calorão do Rio de Janeiro. Lembrando que além de adquirir as peças Insider, você também estará ajudando o Cinejão. Obrigada, Insider, pela parceria. Mesmo com Bilbo sendo de uma família bem conservada, e o argumento convincente de Saruman de que o anel foi varrido para o mar, Gandalf tinha outro motivo para acreditar que tudo estava bem, talvez o maior motivo de todos. O que não é tão comumente conhecido, e o que é omitido nos filmes, é que havia mais do que apenas 19 anéis de poder criados em Eregion durante a Segunda Era. Antes de qualquer um dos 19 serem feitos, os ferreiros, sob a liderança de Celebrimbor, fizeram os anéis menores, como Gandalf mais tarde conta a Frodo em A Sociedade do Anel. Em Eregion, há muito tempo, muitos anéis élficos foram feitos, anéis mágicos, como se diz, e eram, é claro, de muitos tipos, alguns mais poderosos, outros menos. Os anéis menos importantes foram apenas ensaios no ofício,
que ainda não estava totalmente desenvolvido, e para os ourives élficos eram insignificantes, embora eu os considere um risco para os mortais. Mas os grandes anéis, os anéis de poder, esses eram perigosos. Gandalf essencialmente chega à conclusão de que Bilbo provavelmente tropeçou em um desses anéis menores. Nem sabemos quantos foram feitos, e eles certamente não eram muito bem vistos pelos elfos. Gandalf também sabia, por sua conversa com Saruman no Conselho Branco Final, que os 9 e os 7 anéis tinham joias neles. Os outros 3 estavam com Galadriel, Elrond e o próprio Gandalf. Apenas os anéis menores feitos anteriormente e o Um Anel não eram adornados por nenhuma joia. Logo, ele achou que o anel de Bilbo seria um anel menor, não justamente o maior dos anéis. Há mais um ponto. Gandalf também observa que Bilbo parece ileso e inalterado pelo anel que usa. E certamente o Um Anel teria tido um efeito muito pior em Bilbo se ele realmente o possuísse. E agora chegamos à noite fatídica em setembro de 3001. Gandalf, mais uma vez no condado, vê que Bilbo ainda mal envelheceu nos 60 anos desde que ganhou o anel. Isso acende um alerta para o mago de que nem tudo está bem. Bilbo certamente passou o limite de ser apenas um hobbit bem conservado. Naquela noite, Bilbo precisa de muita persuasão para seguir em frente e deixar o anel para Frodo, chegando ao ponto de sugerir que Gandalf o quer para si e colocando a mão no punho de sua pequena espada, enquanto chama o anel de seu precioso. Como Gandalf mais tarde conta a Frodo. E fez coisas que me encheram de um medo que nenhuma palavra de Saruman poderia conter. Finalmente soube que algo escuro e mortal estava em ação. Passei a maioria dos anos desde essa época descobrindo a verdade sobre isso. E, de fato, este foi o momento em que Gandalf iniciou sua investigação, após avisar Frodo para não usar o anel. Gandalf ainda verificaria Frodo periodicamente para ver como o anel o estava afetando ou não. O mago começou a notar que havia espiões ao redor do condado de vários tipos, até mesmo animais e pássaros. A seu pedido, os Dúnedain dobraram sua vigilância no condado e Gandalf confiou em Aragorn. Aragorn, por sua vez, aconselhou que eles deviam caçar Gollum para descobrir o que pudessem dele. Aragorn enfatizou que era apropriado que o herdeiro de Isildur se esforçasse para reparar a falha de seu antecessor. Aragorn e Gandalf procuraram longamente por Gollum, mas não obtiveram sucesso por um longo tempo. Quase desesperado, Gandalf se lembrou das palavras de Saruman em uma reunião anterior do Conselho Branco. O próprio anel poderia me dizer se era ou um anel. A lembrança das palavras pronunciadas no conselho voltou à minha memória. Palavras de Saruman, semi-ocultas na ocasião. Agora eu as escutava claramente em meu coração. Os 9, os 7 e os 3, dizia ele, todos tinham uma pedra própria, mas não um anel, que era redondo e sem adornos, como se fosse o menos importante dos anéis. Mas quem o fez desenhou nele marcas que os habilidosos, talvez, ainda poderiam ver e ler. Como Saruman continuou dizendo que o anel havia sido varrido para o mar, Gandalf decidiu ir para Minas Tirith ele mesmo. Chegando lá em 3017, apenas 2 anos antes da Guerra do Anel começar, Gandalf descobre o pergaminho de Isildur, que afirma: a escrita que há nele, que no início estava visível como uma chama vermelha, já desapareceu e mal pode ser lida. As letras são de uma caligrafia élfica de Eregion, pois não há em Mordor letras para um trabalho tão sutil. Mas a língua me é desconhecida. Suponho que seja uma língua da Terra Negra, uma vez que é desagradável e rústica. Que maldade está aqui impressa, eu não sei dizer. Traço uma cópia para evitar que desapareça e nunca mais seja recuperada. Talvez o anel sinta falta do calor da mão de Sauron, que era negra e mesmo assim queimava como fogo, e assim Gil-galad foi destruído.
E talvez, se o ouro for reaquecido, a inscrição fique visível outra vez. Mas, de minha parte, não arriscarei danificar uma coisa dessas. De todos os trabalhos de Sauron, um único belo. É precioso para mim, embora o tenha adquirido à custa de muito sofrimento. No início de 3018, Gandalf seguiu para a Floresta das Trevas, para onde Aragorn levou Gollum capturado. Gandalf interrogou a criatura, mas aqui ele já estava apenas confirmando o que ele já acreditava ser verdade, que Gollum havia descoberto o anel no mesmo local onde Isildur morreu. Com mais clareza sobre os fatos envolvendo um anel e com uma maneira infalível de testá-lo, Gandalf retornou ao condado em segredo na noite de 12 de abril de 3018. Na manhã seguinte, o mago inspecionou o anel usando fogo para revelar suas estranhas marcas. "Não consigo ler as letras de fogo", disse Frodo numa voz trêmula. "Não", disse Gandalf, "mas eu consigo. Essas letras são élfico, de uma modalidade arcaica, mas a língua é a de Mordor, a qual não vou pronunciar aqui. Mas isto em língua comum quer dizer, aproximadamente, um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los." Gandalf fez uma pausa e disse: "Este é o anel mestre, ou um anel para governar a todos. Este é um anel que ele perdeu há muitas eras para o grande enfraquecimento de seu poder. Ele o deseja muito, mas não deve obtê-lo." Sabendo sem sombra de dúvidas que o anel de Frodo era o anel que ele temia, o mago enviou o Hobbit na missão que, inicialmente, o levaria a Valfenda, depois ao Monte da Perdição. No entanto, há ainda uma última pergunta a ser respondida. Sendo esse um anel, por que Bilbo não parece demonstrar sintomas malignos, aparentemente? Como ele poderia parecer ileso por tanto tempo com um objeto tão maligno no bolso? A resposta está em um diálogo entre Frodo e Gandalf logo após o anel ser revelado, quando Frodo diz algo sobre Gollum. "É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance." Pena? Foi justamente pena que ele teve. Pena e misericórdia, não atacar sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo mal e no final escapou porque começou a possuir o anel desse modo, com pena. No final, foi a pena de Bilbo que salvaria sua própria vida, pois a maneira de receber e dar a outrem ou um anel é vital. Sméagol assassinou Déagol para reivindicar o anel, e ele o perdeu para Bilbo nas cavernas sob as Montanhas Sombrias. Mas Bilbo começou sua posse com um ato de piedade, e no final, embora tenha sido o incentivo de seu amigo Gandalf, Bilbo de fato desistiu do anel por sua própria vontade. Se Gandalf o tivesse tirado dele, isso provavelmente teria destruído o pobre hobbit. Em vez disso, a pena de Bilbo por Gollum e mais tarde a pena de Frodo e Sam não apenas salvaria a eles mesmos, mas toda a Terra-média. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais assuntos da Terra-média. Se a opção estiver disponível para você, aproveite também para hypar o vídeo e assim você ajuda o Cinejão a ser descoberto por mais pessoas. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e valeu!